Será que com um ponto funciona melhor, Antônio Cano? Oi? É o Tadeu que tá Será que soprando. cantando um ponto Não. Canta um ponto aí, canta um ponto Esse aí. moleque tá muito carregado, né, filho? Esse moleque tá muito carregado. Se contar, tá Se colocar dentro Esse do copo moleque aí. tá sentindo muito Botar aí. dentro. Por aqui, ó. Pronto. Já foi. Eu também pegar isqueiro de São Paulino, né? É fogo, né? Tu viu a cor do isqueiro? Vai falar pro Vini isso daí. Vamos chegar a pouco, vai ter que acender uma pro São Paulo também, cara. Lembrando Não, tô também- falando do isqueiro. Lembrando também, para facilitar, olha, a gente tem um Facebook, e em breve a gente vai ter o site também do Lente Esportiva, lenteesportiva.com, mas ainda não está liberado o site. Mas no Facebook a gente vai colocar os melhores momentos. O Pasquarelli, que foi o nosso câmera, nosso cinegrafista, também agradecer a ele. A lambança toda foi desse aqui que vos fala. Eu fiz a conversão errada, deu tudo errado esse final de semana. Mas eu vou colocar no perfil do Facebook, a gente coloca os melhores momentos no perfil do Facebook, e aí você pode ver os melhores momentos de Portuguesa e União Suzano. União Suzano no Facebook, tá? Denis, meu chefinho, vírgula, meu chefinho. Você tem crédito? Até o Você tem crédito? tapete tá chegando atrasado hoje aqui, gente. Tava no motel. O que tá acontecendo tava com no esse motel. programa hoje? Meu amigo assinante, parece que o Tava povo no perdeu motel. o rumo hoje desse programa. Perderam o ponto. Não sei o que aconteceu nesse final de semana. com os Seria amigos. adequado. Brincadeira. Sabe o que, Calma, não vai, sabe o não que vai. acontece? Não Não, vai. realmente você tem toda a razão. Eu cheguei atrasado. Aliás, é uma exceção. Não, mas é o Eu cheguei tapete que eu tô Não, mas eu falando. estou falando. Você faz observações pontuais. De preferência, agora chega às 7h30, que assim você resolve tudo antes. Tá bom? Vou tentar, Denis Simão. Tá certo? Faz academia mais Você cedo. sabia que Faz que vinha nem eu. uma Eu faço pancada. academia às 6 horas da manhã. Não, é muito cedo. Mas cedo não, cara. O fato de tarde. levantar da cama já é uma academia. né? Que é isso, tarde, pô. eu durmo tarde. Então, vamos lá. A vela já está acesa. Opa, Já tá no obrigado. apagar, hein? Hoje tem um monte de bilhete, né? O Paulo Santos perdeu, tá na zona de rebaixamento. É uma festa. Eu sou palmeirense, eu sou palmeirense, eu sou Mas palmeirense. sabe o que é, Denis? Sabe o que é? Quando isso aí acontece com um time pequeno, o pessoal Não, já está mais acostumado. Não, o pessoal já também está mais sou, por favor. acostumado. Ninguém me aguenta mais o senhor. Entendeu? Por quê? Como é que é o nome do fundador do Facebook? Mark Zuckerberg. O Zuckerberg, né? Zuckerberg. Meu, ele postou no Twitter dele que ele vai eliminar o senhor do Facebook. Nem ele tá aguentando mais o senhor, cara. Ele colocou no Twitter, nem no Facebook, ele colocou no final do Não, ele comentário. ia falar, pô. Então, já, tira esse cara, velho. Pelo amor de Deus. Eu só ninguém falo a aguenta, verdade, pô. Denis Simão. Ninguém É que aguenta, muita cara. gente, Mas não infelizmente, antecipa o é debate. hipócrita, pensa, Ontem, mas não cara, fala. eu ainda entrei na do cara. Eu tô pensando que o cara tava falando do senhor e tava falando do Fábio Lázaro. O cara é santista e eu Pra caí de você pau ter no uma cara. ideia. Pra você ter uma ideia. E o doente Mas sou eu. Você tá me deixando doente. Sabe, né? sou eu. sabe quem era aquele cara? É. Sabe a voz da Vila Belmiro? É. É ele. Então, pô. Ontem, louco, pelo certo, Abraço, era pra Barbosa. jogar Palmeiras e Oeste de Itápolis. Que é isso? Se não fosse o Santos, É quarto ontem era pra bloco. ser Palmeiras e Oeste de Itápolis. Qual é o telefone e o e-mail? Três, Não, três, Falar isso, sete, ficar nove, se empatando, sei lá o Palmeiras Posso não caía. passar a Telefone, informação telefone. pra Se você? empatasse, não caía. Nosso telefone, Isso que eu falando aqui, 3379-8916. O nosso WhatsApp, 991355318. Tem que acabar com esse discurso, o Palmeiras só não caiu por conta do Santos. Porque se empatasse, a gente estaria na Enquanto primeira o Palmeiras divisão estava na também. primeira divisão do mesmo jeito. Amigo, Então não para com foi- esse discurso. Meu, querido, para, fizeram o gol porque quiseram. Fizeram o gol porque O quiseram. mesmo cara que encheu o saco ontem chorou comemorando o gol do Thiago Ribeiro ano Kleber passado. Leite, porque o Kleber Kleber Leite... Machado. Tá Kleber mal, Leite é hein? o... Tá mal essa ventania aí em cima Tá do ruim, tô cangote aí, o falando. negócio tá Tô ruim. falando, povo. Hoje tá perdeu mal, o rumo. Perderam o rumo. Não era a torcida do Santos que estava lá no Allianz Parque olhando, radinho. Acabou o jogo. Acabou e começou Mas a a questão é o pular, seguinte- e gritar e chorar por causa do gol do Thiago Ribeiro. comemoração não ia mudar nada, o gol. Mas não foi. A gente não comemorou. O E Palmeiras eles não estavam comemorou a empatando, vitória. e eles estavam empatando com o misto do Atlético Paranaense. Mas, gente, time reserva do Atlético Paranaense, né? O Palmeiras tem memória. Aí um monte de palmeirense babaca enchendo o saco no Facebook, falando, é mentira nada, vocês acabam lá. É o mesmo que enche Mas é o que saco.
Léo. O Palmeiras Que encheu o saco no Facebook. Tava chorando. O Palmeiras não comemorou a vitória do Santos. Comemorou a derrota do Vitória. Lógico. A queda de A derrota do Vitória. Aliás, nem precisava, o empate do Santos bastava. Bastava. Não quero que o Mas se o Santos perde, você tem o Santos rebaixado. não. Fica feio pra Mas vocês não perder vem pro dizer Vitória. que não tava com apertadinho, tá Tava certo? tudo apertadinho? Com Não tinha nada apertadinho. Senhor, Tá, lógico que é tudo Não, tava apertadinho. apertadinho. A saída de ar, a saída de ar. Ah, é tudo apertado. Certo. Mas é O apertadinho. moleque tá com o Uma negócio coisa que a gente. apertado. Mas é Mas é apertadinho. atenção, uma coisa que nós, palmeirenses, quer que os torcedores do Santos entendam é que a gente não comemorou a vitória ou eventual empate se não tivesse Não, feito não gol. comemorou. A gente não comemorou. Calma, deixa eu terminar. A gente não comemorou. Deixa eu terminar. Fala de ovo. Deixa eu terminar. Deixa a gente falar. Deixa eu terminar. Vocês gritaram o gol do Santos, Deixa eu terminar. Deixa eu terminar. A gente não comemorou. A pior coisa que existe é você não Não, a gente. renegando o passado. Não, calma, a gente não comemorou a vitória do Santos, a gente comemorou a derrota do Vitória. Ah, tá certo. É diferente. Tá O certo. empate já bastava. Vamos Tá levar, certo. já que a porrada vai vir, vamos levar um céu Quando o Santos perdeu pro Boca, com o Robinho, no Morumbi, 3-1, certo? Eu tava na casa do meu irmão. Aqui de cima lá, onde a gente tava, dava pra ver a cidade, coisa e tal, que eu fui passar a noite na casa, ver o jogo com ele e tal, teve uma festinha lá. Quando acabou o jogo, parecia que a gente tava 31 de dezembro. Ei, Então aquilo não é só torcida do Corinthians, não. Não. Tinha palmeirense, São Paulino, comemoraram legal, viu? Pode soltar foguete, pode soltar serpentina, confete, pode soltar o raio que o parta. Você que é palmeirense, você que é corintiano, que é São Paulino, que é flamenguista, que é o que você queira ser. Só que, se vocês forem viajar, vamos fazer turismo, né? Normalmente você encontra uma pessoa que quer né, interagir com o americano, com o francês, com o italiano. Ah, não sei o quê, tenta fazer aquela. Pode ser num restaurante, ó, tu vê com a camisa. Não, o cara tá com a camisa do Corinthians, não vai conhecer, do Palmeiras. Mas a seleção brasileira aqui, 7-1, né? Mas então o cara fala, é Brasil, né? Onde mora? Mora em Santos. Ah, Santos! Santos, Pelé, Santos, Brasil, Santos campeão do mundo, Santos, não conhece Palmeiras, não conhece Corinthians, não conhece São Paulo, conhece Santos. Se então o cara conhece pode um ser pouquinho, palmeirense, é por causa do o cara Santos. pode ser São Paulino, o cara pode ser corintiano, pode ser o que quiser. Mas ele vai ser sempre obrigado a falar que mora em Santos, pô! Ele mora em Santos, Pô, cara! São Vicente. Então Pô, ele Praia mora em São Grande. Vicente, Pô, mora em São Paulo, Cubatão. Praia Grande, vai Guarujá. pro papo. Mas se Não quiser falar necessariamente. dessas coisas, ele mora em Santos! Você mora em Santos, eu moro em São Vicente. Mas eu sou de Santos! Eu sou de São Vicente. Mas não torce pro Sou da Santos? Praia Grande. Mas torce pro São Paulo, torce pro... Ah, muito bem, não, é de São Vicente. Que passa? É Patso? Deve ser Patso! Ó. Mas na cidade do Pelé, torce pro São Paulo, torce pro Cada Corinthians. clube. Só tem dois aqui. Cada clube tem um museu que merece. Que mora em Santos. É Patso! Só vocês dois moram em Santos. Só vocês dois moram em Santos. Só os dois moram em Santos. O que tem? Só vocês dois moram em Santos. Aqui E aí? mora em São Vicente, mora em Olha a Praia Baixada Grande. Santista, São querido. Vicente, Praia Grande. Ilha cidade é uma cidade. Ilha Pochá fica onde? São Vicente. Ilha Pochá fica São Vicente. em Santos. São São Vicente. Vicente. Ah, fala pra qualquer turista. São Vicente. Pergunta pra É, qualquer não, turista. cada Praia lugar é Grande, lugar. Praia Grande, querido. Cada lugar é um lugar. distrito de Santos. Cada lugar, lugar. Você vai pra Tá? Campos do É Jordão, tudo você vai pra assim. Campos do Vai Jordão. pra Fortaleza. Vai pra Serra Negra, vai pra A Serra Negra. praia que tu vai fica a 100 km de Fortaleza. Ah, mas eu tô em Fortaleza. Então, amiguinho, ó, é tudo a mesma coisa. Olha, pra vocês. o meu irmão Marcelo, viu, Denis, que você está falando aí, ele teve na França, quando eu estudava lá, teve na França. Aí pôs a camisa do Santos, coisa e tal, meu pai mandou uma camisa para ele, do aniversário, e pôs a camisa do Santos. Os caras começaram a perguntar que loja lá que ele tinha comprado. E olha, tinha a camisa do São Paulo, aí é uma falha do Santos, aí não, os outros clubes não têm culpa disso. Tinha a camisa do Palmeiras, tinha a camisa do São Paulo e do Corinthians, mas não tinha do Santos. E eles queriam saber aonde ele tinha comprado aquela camisa, que eles queriam a camisa do Santos. A minha E filha... as camisas do Palmeiras, do São Paulo e do Corinthians estavam lá, não assarro, isso aconteceu. Sim, a minha filha está indo para o Celso Leite vai em outubro, vai em final de setembro, o Celso Leite vai, que é conselheiro do Santos. A minha filha vai agora dia 19 de agosto. Eu estou mandando para ela 1000 bottoms do Santos. 1000 bottoms. Assim, isso aqui vai abrir as portas para você aqui na França. E abre, Vai e abrir. abre. É do Santos, abre. Agora não vai me mandar um bottom do Corinthians, que não sabe nem o que vai fazer com aquilo. Aí fecha e Vamos tranca, ver, vamos cadeado. ver aí, vamos ver então. Os gols da rodada do Campeonato Brasileiro. Tá no ponto? Coloca aí pra gente, vamos ver.
Gols! É com vocês. Aí o gol do Guerreiro. Flamengo e Grêmio. Guerreiro, hein? Que guerreiro. Um gol por jogo, né? A média do Tá Guerreiro. encaixando também, viu? média Tá de encaixando, um tá gol acontecendo. Esse gol aí, ó, tudo bem. Artilheiro, lá, oportunismo, Tá oportunismo. exatamente. Tá encaixando também. 51 mil pagantes, Tá maior, encaixando. Quem é o proprietário do Flamengo que maior público do Flamengo do Flamengo no Campeonato Brasileiro, né? Flamengo que com o Guerreiro aí 100%, né? Vence o Grêmio. O Flamengo que deve anunciar essa semana o zagueiro César e o meia Ederson. Lá, Eita! duas falhas do goleiro Renan, ex-internacional, né? O Goiás, que no primeiro tempo praticamente esse jogo não existiu, mas o Goiás foi ligeiramente melhor. O Davi entrou como titular, o Lineker na reserva, e com a média de menos de um ponto por jogo, o Goiás está igualando a campanha que eles fizeram em 2010. Daquele ano, o Goiás acabou caindo. E só para falar rapidamente do Grêmio, que falar do mais Inter também, do né? Flamengo, falando do Flamengo, acabei falando do Grêmio, o único destaque desse jogo do Grêmio é que o Rodolfo, que fez até uma partida razoável, salvou um gol do Arthur Maia no segundo tempo, ele vai pro futebol turco. Não foi relacionado, o Grêmio que joga amanhã pela Copa do Brasil contra o Criciúma, precisa reverter o resultado de 1-0 que perdeu na Arena do Grêmio semana passada, e aí o Rodolfo vai pro Besiktas da Turquia. O Inter que voltou a vencer o Campeonato Brasileiro, não venceu há um bom tempo. Teve o retorno do Juan e do Sacha, o Inter que entrou com uma equipe reserva. Viajou hoje já para o México, 100% dos jogadores disponíveis, ninguém no departamento médico, ninguém suspenso. Para o jogo de volta na Libertadores, quarta-feira o Inter venceu a primeira partida 2-1. Amanhã o Inter faz um treino lá no estádio do Universitário. E lembrando que se o Inter for à final do Campeonato Brasileiro, a CBF já liberou o Inter, não jogará a 15ª rodada contra a Ponte Preta e a 16ª contra a Chapecoense. Vai folgar aí, porque vai estar nas finais da Libertadores. Aí o clássico de muita polêmica, né? O primeiro gol aí do Andrezinho, o cruzamento do John Clay, que foi o grande destaque da partida. John Clay, golaço, hein? Fez, né? A gente já vai ver aí. O primeiro lance ele foi ao fundo, conseguiu fazer o cruzamento no Andrezinho. E a falha da zaga, né? Tanto do Antônio Carlos que deixou cruzar, como o Gum que falando sobre o Fluminense que vinha com expectativa com a vitória, que assumiria a liderança. Na minha ótica, eu vi os melhores momentos. Eu achei uma pequena. Vocês podem até não concordar comigo, mas acho que o Fluminense não. Achou que poderia ganhar o jogo agora que bem entendesse em função da má campanha do Vasco. Seu Fred principalmente. Né? E aí acabou dando no que Fluminense, deu um golaço. Fred principalmente, do Vasco, viu? Vencendo por 2-1. O Fluminense foi muito superior no primeiro tempo, né? Não sabe nem fazer Poderia ter feito o resultado. O cara estava completamente Vou desnorteado. um pouquinho, deixa ele terminar que você E continua. aí é o seguinte, o time do Fluminense, essa derrota sentiu bastante, o Fred perdeu a linha, tanto com o repórter da Sport TV como antes com o próprio Rodrigo, atacante, zagueiro do Vasco da Gama, E chegou o jogador aposentado, enfim, uma série de E coisas. o Ronaldinho foi apresentado nessa partida. E aí o 0-0 entre Figueirense e Curitiba, né? O Figueirense que perdeu a chance de fazer 3 pontos em casa para melhorar a sua situação no Campeonato Brasileiro. Isso. Acabou não subindo e o Curitiba também com esse empate, né? Acabou permanecendo na zona de rebaixamento. O Kleber Gladiador está lá pelo Coritiba, se contundiu e abriu mão de salário enquanto não voltar a campo. O Kleber também acho que ele fez certo, porque afinal de contas não é justo, né, para o jogador, principalmente do quilate dele com o nome que ele tem, ficar ganhando salário sem jogar, né? E aí esse jogo aí, o 0-0, o único 0-0 da rodada, o Curitiba perdeu chances e o time de Figueirense é mais um resultado que não foi bom para ninguém. Cruzeiro Avaí. Cruzeiro e Avaí. A equipe do Cruzeiro saiu na frente com esse gol do Marcos Vinícius, né? E no segundo tempo, André Lima, né? De mais de 30 anos, fez o gol, ele já tinha feito o gol contra o São Paulo. E aí o de Arrascaeta frustrando, que todo mundo apostava numa boa atuação do Uruguai da equipe do Cruzeiro. E o Cruzeiro desperdiçando mais um ponto com o adversário teoricamente mais fraco dentro de casa. Havia perdido já da equipe da Chapecoense e agora perde também da equipe, empata na verdade, mas é um empate com sabor de derrota, estava ganhando e foi dentro de casa, da equipe do Avaí, que vem bem montado pelo Gilson Kleina, ex-técnico do Palmeiras. E o Cruzeiro que já perdeu pontos importantes em casa, perdeu para a Chapecoense em casa, agora só
nesse empate com o Avaí, só nesses 2 jogos perdeu 5 pontos em casa, né? O Avaí mostrando que é um visitante chato, né? Tá ganhando jogos fora de casa, empatou outros também. Ê, zagueirão, hein? Gilberto, Fora de tempo completamente. Foi o Fabrício, lateral esquerdo, que era do Inter, que saiu errado. Só no tempo errado de bola. Tá uma graça, viu? Agora, o jogador que estreou no Cruzeiro e fez gol, e o pessoal tá esperando bastante dele, mas ele não tá conduzindo muito, é o Marinho. Bom jogador, surgiu bem no Ceará, estreou fazendo gol, mas depois as partidas deles, as demais partidas dele não foram muito boas não. Mas é um jogador que eu acredito que tem potencial, sim. Pra mim, não me engana, não. Não, é um craque. Aí o Atlético Paranaense ganhando da Chapecoense por 1-0, jogo difícil na Arena da Baixada, fez prevalecer o fator campo, venceu, foi a 22 pontos, está bem aí na classificação, um time que vai atrapalhar muita gente, assim como o time do Sport Recife também. Só falando da Chapecoense rapidamente, o técnico Vinícius Eutrópio perdeu 2 centroavantes, o Bruno Rangel e também o centroavante reserva, o Roger, um por lesão, outro por terceiro cartão amarelo. Não tem outro centroavante para esclarecer. E na próxima partida, o Bruno Souza, que não jogou contra o Atlético Paranaense, volta de suspensão. E aí Joinville e Ponte, né? 1-1. Ponte Gol do- ainda, hein? Gol do Silvinho pro Joinville ainda no início do segundo tempo. Silvinho que estreou, veio do Criciúma. Né? E o Joinville perdeu grandes oportunidades para empatar o jogo. E a Ponte de pênalti fez. A Ponte, na verdade, o que pesa é o elenco, né? Senhora, Aí ele quase matou. mas o pênalti aí, ó. O pênalti é do segundo Foram lance. 2 pênaltis, ele deu o segundo. O primeiro já tinha sido. Foi o pênalti Esse no aí, Biru. então, meu Deus do céu. Foi o pênalti em cima do Birubiru. O Marco, como é que é o nome desse? Ele jogou no Santos, moleque, não jogou? Que fez o pênalti? Não, Não, foi o Birubiru que Birubiru que sofreu o sofreu. pênalti. tá. E aí o gol do Fernando Bob. Agora, sobre essa questão da Ponte Preta, sentiu muito a perda do Renato Cajá, né? No lugar dele foram contratados 2 jogadores da Ponte Preta que já estrearam. Um deles estreou entrando no segundo tempo, que foi o Badi. E o Felipe, que é o jogador que foi contratado para ser o titular. Amigo, Ponte Preta. Agora, só fechando a pauta da Ponte Preta, o Guto Ferreira perdeu a dupla de zaga para o próximo jogo, né, que é o Renato Chaves e o Pablo. O Thiago Alves deve voltar e a segunda vaga deve ficar com o Diego Ivo ou com o Rodrigo Lobão. O Cezinha, que é o centroavante reserva, também tomou o terceiro cartão amarelo e está fora da próxima partida. Só para fechar o Joinville, além do Silvinho aí, atacante que veio do Criciúma, ele que ficou 8 meses fora por problema no joelho, também o Joinville vai se reforçando para tentar sair da última colocação. Contratou o lateral direito Arnaldo, que reincidiu com o Criciúma, também assinou aí com o Joinville. E o volante Diego Felipe, reforço que estava no Al Dafra do Emirados Árabes, também deve ser confirmado aí, mais um jogador chegando para reforçar a equipe do Joinville, que perdeu também jogadores. O meio atacante Niltinho foi para a Coreia do Sul, o passe dele era do São Caetano, tinha lá uma cláusula que se parecesse uma proposta, o Joinville teria que liberá-lo. São Caetano então vendeu ele para a Coreia, e também perdeu Augusto César, que era jogador do Inter, pintou uma proposta para ir para os Estados Unidos, o Joinville teve que liberar. Pelos 2 negócios, o Joinville ganhou uma taxa de vitrine, que acabou sendo vitrine dos jogadores, que eram um do Inter e outro jogador aí do São Caetano. Nessa entoada aí, enquanto vocês falavam, eu estava vendo os resultados. Que um deles, quando abriu o programa, ele disse, olha, 0-0, do jeito que anda a coisa aí, tá bom. E é o que está acontecendo. É um golzinho, máximo 2 gols, 1-0, 1-1, Cruzeiro empatando, Atlético Paranaense 1-0 no Chapecoense, Fluminense lá 2-1 no Vasco, ali, Vasco resultado. Vasco 2-1, resultado tudo apertadinho. Palmeiras 1-0, Corinthians 1-0, é nessa entoada aí que está indo o campeonato. Nessa rodada, nenhum time que venceu por mais de um gol de diferença. Os resultados dessa rodada não favoreceram ao Santos também. Bom, vamos ver a classificação? Vamos ver a classificação depois dessa... É a 15ª? Curitiba, né? Se o 14ª, Curitiba ganha, é complicado. Em primeiro, Atlético Mineiro com 29, em segundo, Corinthians 29, em terceiro, Fluminense 27, em quarto, Sport 27, em quinto, Grêmio 26, em sexto, Palmeiras 25. Subindo, que nem um foguete. Eu posso terminar? Só comentei. Ah, tá ok. Em sétimo, São Paulo 24, em oitavo, Atlético Paranaense 22, em nono, Chapecoense 19. Segura essa tabela aí. Em nono, Chapecoense 19, em décimo, Internacional 19. Problema para o Santos. Sport em quarto. Atlético Paranaense em oitavo, Chapecoense em nono. Esses seriam candidatos supostamente ao rebaixamento. Vira a tabela. 11º Ponte Preta chegando onde a gente quer. 18 pontos.
12º Cruzeiro 17. 13º Avaí, tirando o ponto de muita gente em 13º, a expectativa é que caia também. 17 pontos. Em 14º Flamengo 16. 15º Figueirense 16, caindo também. 16º Goiás 13. 17º Santos 13. 18º Vasco 12. 19º Curitiba 10. 20º Joinville 9. Segura a tabela. Então a gente tem dois aqui, pra mim, fechou. Curitiba e Joinville, tranquilo. Sei não, o Curitiba tem elenco pra se recuperar não aí. muito Eu bom, acho não. que dá pra subir. Não muito bom. Então a gente tem aqui O potenciais. Figueirense, o Avaí. Não é que eu não coloque o Santos como potencial candidato ao rebaixamento, mas para tentar salvar o Santos, Goiás, Figueirense, E Avaí, mas o Avaí está tirando muito ponto, esses pontos agora. Ele está jogando fora, cara, ganhando ponto fora, um pontinho fora. Ele vai jogar o Avaí jogando em casa é complicado. O problema é que o Avaí não está ganhando em casa, né? Por isso que ele não está mais para cima. A Ponte Preta com 18. Então tem candidato com robustez para pegar o lugar do Santos. Mas o Santos sai do ano. Agora, Joinville, Vasco e Curitiba são os 3 próximos adversários do Santos do Campeonato Até falando Brasileiro. um pouco do Vasco, Olha, aqui embaixo, você falou para não mexer na tabela. Deixa a tabela aí, ó. Vasco, Curitiba e Joinville, a começar pelo Joinville, são os próximos adversários do Santos. Mas aí que O Vasco- é hora de tirar o pé da lama. Exato. o Vasco joga com Palmeiras no Rio, no próximo jogo. Depois pega o Corinthians em São Paulo. E aí, por último, o Joinville. Você olha aí, dificilmente o Vasco consiga aí fazer 6 o próprio pontos. Santos nessa Isso, e mais pra frente. Então a tabela do Vasco é muito complicada também nesse final de turno, né? Agora, duas coisas que ia colocar, e uma delas o Reinaldo já falou, que os próximos 3 adversários do Santos são justamente os 3 que estão abaixo do Santos, isso é muito bom, é que 2 em casa. é o quanto faz falta aquele jogo contra o Goiás no Serra Dourada. Que olha só, 13-13, tá bom que o jogo foi fora de casa, mas o Goiás... Mas o jogo do Goiás, pelo menos, o Goiás foi muito melhor. O que me aborrece muito mais quando é jogou o bem. Sport na Vila que Ponte deu aquele Preta. gol, Olha, a Ponte Preta, o Avaí na primeira rodada, que o Santos foi muito superior ao Avaí. Olha, Fazem muito mais o problema falta é quando que o jogo- joga bem. Exatamente. Você pegando só os times que estão aqui no caso, ó, Avaí, aqui, no começo do segundo turno, Flamengo, no segundo turno aqui, Figueirense é lá, o Goiás aqui, Vasco agora aqui, Curitiba aqui, Joinville aqui. Se você pegar o Santos vai ter A o Santos. tabela não foi favorável ao Santos. Não, acho que não. Mas tudo bem, mas por incrível que pareça, nós pegamos times que estavam bem no começo do campeonato, O começo da tabela foi muito favorável ao Santos. mas acontece que pegou times que não esperava que iam estar jogando, estão caindo agora. É que desperdiçou ponto demais no começo. Os 4 primeiros jogos do Santos, o mais difícil foi onde o Santos fez 3 pontos, que foi contra o Cruzeiro. Agora, você olhar os jogos, aquele lance que a gente analisa a tabela e fala assim, pô, acho que esse jogo aqui dá pra fazer 3 pontos e tal. O Santos era pra ter feito 10 pontos nos 4 primeiros jogos. Só que o Santos, meu E filho, fez 12 estava em na 14. ressaca do campeonato. Também tem que analisar isso. Não é ressaca. Começo, é isso aí. Agora, depois, não podia perder ponto para a Ponte Preta, como perdeu, com o jogo na mão. Mas a ponte estava... Aí que tá, nós pegamos uma ponte na ponta dos cachos, agora Vamos lá, tá no caindo. finalzinho. Mas a questão é o Tomando seguinte, um gol de Mas empate. e agora? E aí? Fazer Denis, o quê? justamente esses times que você falou, que eram times que vocês não esperavam que ia estar bem, ninguém esperava, estavam bem, mas esses jogos, o Santos deu os pontos para esses times. Aí, o Santos jogou E saiu partida. falando que foi injustiçado. Então, foi o que não é fez assim. foi o que fizeram o campeonato Contra a Ponte inteiro. Preta e contra o Sport, o Santos jogou melhor, pô. Exatamente. Santos E eram jogou melhor. times que estavam bem. E o Sim, Santos jogou mas melhor, e agora? deu os pontos. Detalhes. Que você Acho que essa questão de colocar. Esse lá tem um monte de perder, jogo. Não dá, é inconcebível Gol você do perder Apotinho. jogo no final da bola. Não, deram os gols. Vamos ver a próxima rodada, vamos ver. Olha, no sábado, dia 25/7, Avaí e Atlético Paranaense, Grêmio Sport, Atlético Mineiro e Figueirense. Segura aí. Antônio Carlos, Avaí e Cap. Empate. Rinaldo, Grêmio e Sport. Outro empate. Tadeu, Atlético e Figueirense. Atlético. Virando agora. Precisa recuperar, no né? domingo. Perdeu. Santos e Jeg. 3-0 pro Santos. Chapecoense e Fluminense, Felipe. Empate. Antônio Carlos, São Paulo e Cruzeiro. Jogo duro, hein? Empate.
Tá, Reinaldo, Ponte e Internacional. Empate também. Tadeu, O Inter Curitiba time e reserva. Corinthians. Coritiba ganha esse jogo em casa do Corinthians. Goiás e Flamengo, Fábio. Empate. Vai ser jogo feio, 0x0, 1x1. Felipe, Vasco e Palmeiras. Palmeiras. Tá aí. Eu acho que empata esse jogo, hein? Pô, vocês estão só empate. Pô, mas- empate. Ala Santista vai torcer pro Eu Palmeiras acho, contra o eu Vasco. acho que, O Reinaldo eu acho que vai- Vasco e vai fazer Palmeiras até rojão pra empatam esse jogo. Eu acho que o Palmeiras não ganha do Vasco lá, hein? Deixa eu passar aqui, ó. O Ademário do Palmeiras, Campo vai no Grande. Vasco, ajuda. Um abraço para os comentaristas da NET. Eu gostei muito do Santos. Ele bom. merecia no mínimo um empate. O Dorival também achou isso. O Ricardo também. O Newton Formiga da Aparecida. Antônio Carlos, eu sou palmeirense. Grande Formiga. Um abraço para todos. O time Periquito está em alto astral. Qual é a opinião de vocês da mesa? O Palmeiras entrosou com o treinador, né? Ganhou o maior número de pontos, classificou na Copa do Brasil, veio com moral, era o favorito. Inclusive, quando no programa passado eu dei 2x1 pro Palmeiras aqui. Sim. Eu ainda falei 2x1 pro Palmeiras. Palmeiras merece, Formiga, um abraço pra você e pra tua família. Manda um abraço pra você. Abração, sempre. Formiga. Rapidamente, Obrigado, audiência. só pra falar sobre esse Palmeiras que o Formiga falou, Não. Você vai falar do Palmeiras no próximo beleza. bloco. Palmeiras é do Palmeiras. Você respeita Ok. a ordem do A pauta. programa, Eu por quero só favor. Eu tô lendo aqui. falar eu avisei pra você. Fernando Leal, da Pompeia. Antônio, está na hora de arrumar os times que disputam o Campeonato Brasileiro. O que você acha? Tá na hora de arrumar os times que disputam o Campeonato Brasileiro. A maioria deles. A maioria deles, né? O Santos mesmo é um, precisa fazer uns 2 ou 3. É um campeonato nivelado por baixo. Está no quarto bloco. Fala em geral. não fala do Santos. Geral, São Paulo. Só sabe falar do Santos? É brincadeira? Corinthians está se coçando aí tentando trazer jogador. Só para nessa Fluminense onda, trouxe o Ronaldinho. a janela de transferências Fecha amanhã. fecha amanhã. Fecha amanhã. Aí vai Aí falar Mas os da estrangeiros. China, desses outros lugares, pode Não, vir. tá liberado. Até O amanhã. Sandro, a gente vai falar, estão perguntando do Sandro, eu falo amanhã. Amanhã não, eu falo depois sobre o Sandro. O Jovenal Gonzaga, do Cubatão Vila Couto. Denis, fala um pouquinho que ontem foi aniversário do pai da matéria, Osmar Santos, o homem que mudou o sistema de radiar futebol pela rádio. Ripa na chulipa, pimba na gorduchinha. Jovenal, eu falo depois do Osmar Santos. Alcalai, João Alcalai, Praia Grande, Canto do Forte. Avisa os nossos rivais que o time gigante não cai. Para que eles sejam maiores que o Santos, terão que completar mais 3 vezes o seu centenário e torcer para que o Santos não compete mais nenhum. Tá aí, valeu, João. Breve intervalo, já, terceiro bloco do Esportivo.